pensamento introvertido, a função cognitiva associada à lógica do ser humano, é a função dominante das personalidades INTP e ISTP. Essas personalidades introvertidas funcionam muito mais em termos de o que é verdadeiro, o que é falso, o que é inteligente, o que é estúpido, do que em termos de o que é bom e o que é ruim, o que vai fazer com que outras pessoas se sintam melhor, o que não vai fazer com que outras se sintam pior. Semelhante aos pensamentos extrovertidos dominantes, ENTJ e STJ, que a propósito seriam suas sombras, as suas personalidades do inconsciente, o NTP e o STP também podem alienar um pouco as pessoas, também podem ser um pouco frios ou rude com elas. Ligeiramente diferentes, porque se no primeiro momento o fato desses tipos serem todos pensantes faz com que eles priorizem mais dados, informações, lógica e racional, significa também, por ser o pensamento introvertido, o NTP e o STP eles vão ter pouca paciência para as pessoas que agem de uma maneira ilógica do ponto de vista deles. Para pessoas que falam alguma coisa que não é verdadeira ou que não faz sentido. Na realidade, não é preciso nem que a pessoa tenha a intenção de falar alguma coisa que não seja verdadeira para eles. Não tem que ser uma pessoa mentirosa assim. Basta que a pessoa esteja enganada. O NTP e o STP estão avaliando a todo momento a veracidade das informações que são apresentadas para eles. A veracidade no comportamento das pessoas que estão se apresentando a eles. Então, se eles percebem qualquer contradição, qualquer falha, imediatamente eles já não querem nada com essa pessoa. Por isso que eles podem ser um tanto arrogantes desse ponto de vista, porque eles fazem esse julgamento a todo momento com qualquer pessoa, com qualquer conceito, com qualquer sistema, qualquer regra. Nada irrita mais o NTP e o STP do que uma regra sem sentido, do que uma regra desnecessária. Né? Pensamento extrovertido não. Pensamento extrovertido, ele aliena pessoas quando elas não estão contribuindo para a ordem dele. Aliena pessoas quando ameaçam o status dele. Pensamento extrovertido se importa com o pensamento de outras pessoas, então ele se importa em que as pessoas tenham uma boa opinião dele. Pensamento introvertido, não. Na realidade, o NTP e o STP às vezes podem ter a pior reputação possível. E eles não estão nem aí. Porque isso é o pensamento dos outros. E pensamento introvertido só se importa com o seu próprio pensamento. No sentido mais tradicional da palavra, o NTP e o STP seriam as pessoas mais inteligentes, dentre todos os 16 arquétipos de personalidade. A sua capacidade de raciocínio lógico-matemática é inegável. Mesmo quando eles não querem, mesmo quando eles não estão nem tentando, eles são muito bons nisso, naturalmente bons. E mesmo que alguns deles dizem que não gostar de matemática, por exemplo, INTPs normalmente, isso se deve mais ao tédio, à insatisfação que eles têm em ter que passar pelo sistema de ensino escolar. Porque, de novo, lembra que o pensamento introvertido ele se importa em avaliar as coisas pelo seu nexo, por quão necessário realmente é aquela informação. E pensa no sistema de ensino atual e você vai entender por que o NTP, especialmente um pouco mais do que o STP, ele pode passar de 8 a 12 anos indo para a escola todo dia e não fazer nada, sem se interessar, e ninguém nunca suspeita da sua inteligência. Simplesmente porque parece ser uma coisa desnecessária, parece ser uma coisa estúpida. Então, o pensamento introvertido dominante não quer perder o seu tempo com aquilo. E também porque, sendo mais focados na lógica, eles não vão dar tanto apreço pelos seus sentimentos. Se você falar alguma coisa que não seja verdadeira para eles, eles vão te corrigir imediatamente, sem pestanejar. Mas cedo ou mais tarde, o STP, eles podem, por serem tão introvertidos e tão arrogantes nesse sentido, talvez eles só te ignorem. Mas se eles verem que não tem
outra escapatória senão o conflito, ele não vai ter problema nenhum em te chamar de estúpido ou chamar sua atenção pelo que você está deixando passar. E isso pode deixar as pessoas ao redor do NTP e do STP bastante desconfortáveis, porque ninguém gosta de ser chamado de estúpido mesmo quando está sendo estúpido. E essas personalidades, por terem sentimento extrovertido inferior, que é a capacidade de empatia, eles falham muitas vezes nesse quesito social das interações. O NTP ele vai levar um tempinho a mais para rasgar o pano com as pessoas, porque ele gosta de evitar conflito, ele não gosta de gastar tanta energia quanto o ISTP. O ISTP tem energia de sobra para gastar em conflitos. Certo? O pensamento introvertido dominante dialoga com o sentimento extrovertido inferior, o que significa que essas personalidades elas se sentem desconfortáveis, elas têm medo quando se trata de conectar com o sentimento de outras pessoas. Sentimento extrovertido é o nosso senso de comunidade, é o nosso senso de conexão com os outros, a nossa empatia. E o NTP e o STP vivem com medo constante de machucar os outros. Sei que acabei de falar que talvez eles não se importem, mas na realidade eles se importam. O problema é que, na maioria das vezes, por mais que eles se esforcem, eles já magoaram alguém, ou eles já fizeram alguma coisa socialmente inadequada sem perceber. O NTP é mais do que o STP. O STP ele tem sensação extrovertida, então ele tem um pouco de noção da experiência que outras pessoas estão tendo, o que pode preveni-lo de parecer estranho. O NTP ele tem sensação extrovertida trapaceira. Ele não tem noção do que outras pessoas estão experimentando ou que impressão estão tendo a respeito dele. Junte isso a um baixo desempenho social, então o NTP quase sempre ele é descrito como esquisito pelas pessoas que convivem com ele, que crescem com ele. Então eles já têm esse medo natural de que eles vão fazer alguma coisa que deixe outras pessoas se sentindo mal consigo mesmas. E grande parte das vezes eles acabam fazendo isso. Talvez por eles estarem muito convencidos com seu pensamento introvertido heróico, ou às vezes, por que não? Porque eles são mal compreendidos pelas pessoas ao seu redor. Porque eles querem ajudar os outros. No fundo, eles querem cuidar das outras pessoas com o seu subconsciente. O STP ele tem o NFJ, que quer ensinar as pessoas maneiras melhores de viverem suas vidas. E o NTP tem o subconsciente do ESFJ, que quer cuidar, literalmente quer cuidar de todas as necessidades das pessoas, quer ser um provedor. Sentimento extrovertido dominante para essas outras personalidades. Mas quando é inferior, por mais que eles tenham essa intenção, por mais que seja esse o objetivo dessas personalidades, o pensamento introvertido dominante não vê outra forma de ajudar as pessoas senão dizendo a verdade, senão sendo autêntico, senão sendo honesto o tempo todo. Então talvez eles fiquem um pouco atordoados conforme eles são mais novos ou até depois, numa idade adulta, dos 20 aos 30 anos, quando as pessoas ficam bravas com eles porque eles disseram a verdade. Porque do ponto de vista deles falaram, ué, mas eu me importo com você e eu quero ajudar você. Como que eu posso te ajudar se não for sendo sincero, ainda que te doa? Semelhante ao pensamento extrovertido, certo? Que também é direto ao ponto, que também encara os fatos, que também diz, ei, você tem que encarar as coisas do jeito que elas são. O pensamento introvertido, ele é do tipo, olha, desculpa, mas você não percebeu que você tinha entrado numa falácia? Você não percebeu que seu comportamento não fazia sentido, não tinha nexo? Porque os introvertidos com pensamento introvertido, dominante, eles têm pouca paciência com pessoas que não querem refinar o seu pensamento, com pessoas que não querem agir de maneira mais lógica, que não querem ser inteligentes. Desgasta eles. Claro que quando esse medo de machucar as outras pessoas toma conta, então o subconsciente toma o controle da coisa e eles podem ter comportamentos um pouco nocivos. Mas principalmente por eles mesmos, eles podem começar a ser subservientes demais ou podem se deixar ser manipulados por outras pessoas,
Porque só basta dizer uma coisa para eles: ei, você está atrapalhando. Você está me fazendo sentir mal. Por que você sempre é assim? Esse tipo de coisa faz com que o NTP e o STP fiquem tão alarmados, tão sem base, que eles querem fazer de tudo para servir aos outros, que eles querem gastar todo o tempo deles a servir as outras pessoas. E isso não é a maneira mais saudável de manifestar o subconsciente deles. Porque quando eles estão trabalhando as suas habilidades sociais, quando eles estão se dedicando a outras pessoas, é aí que eles demonstram mais a sua inteligência, a sua capacidade, achando todo tipo de solução para o problema das outras pessoas, capacitando essas pessoas, ajudando essas pessoas a se melhorarem do ponto de vista lógico. Uma outra diferença entre o pensamento introvertido e extrovertido que vale a pena lembrar é que o NTP e o STP eles vão avaliar as pessoas do ponto de vista lógico, independente do status dele, independente da posição. O pensamento extrovertido se importa com a opinião dos outros, então quer sempre que as outras pessoas tenham uma opinião positiva do pensamento extrovertido, seja ele dominante, tutor, criança ou inferior. Mas o pensamento introvertido ele só se importa com o seu pensamento, com a sua opinião. Então a visão dos outros é secundária. Então o NTP e o STP podem muitas vezes ter a pior reputação possível. E eles não se importam. Mas eles ainda têm um sentimento extrovertido inferior. Então, se, por exemplo, essa reputação for de que eles são pessoas muito cruéis, muito frias ou egoístas até, e essa for a opinião das pessoas com que eles realmente se importam, ou melhor, esse for o sentimento das pessoas com quem eles se importam, aí eles começam a se importar.